Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Fabíola e hoje a gente vai dar início a mais uma aula de matemática. Mas antes, vamos ver o que a gente trabalhou na aula anterior. Na aula anterior, a gente trabalhou sobre permutação simples. E hoje, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai fazer resolução sobre permutação simples. A gente vai resolver problemas de permutação simples. Mas antes disso, vamos relembrar o fatorial? O que é o fatorial? O fatorial de um número natural n é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, o fatorial é representado por n e pelo ponto de exclamação, que na matemática representa fatorial. Como é que a gente faz isso? Então, vamos pegar o fatorial de um número n. Vamos pegar o fatorial do número 2. Como é que eu resolvo o fatorial do 2? Eu sempre vou fazer o seu antecessor até chegar ao número 1. Então, qual que é o fatorial de 2? É 2 vezes 1, que é igual a 2. Fatorial de 3, como que eu vou fazer? Vou fazer o seu antecessor até chegar ao número 1. Fazer a multiplicação dos seus antecessores até chegar ao número 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Mesma coisa com o fatorial de 4. Como que eu faço? Vou fazer os seus antecessores até o número 1 e fazer a sua multiplicação. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. E o fatorial de 5 é a mesma coisa. Vou fazer os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. E aqui, como que eu faço para me resolver a divisão de 7 fatorial por 4 fatorial? Como que eu faço o fatorial de 7? Vou fazer os seus antecessores até chegar ao número 1, né? E também vou fazer o fatorial de 4, todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Então, fatorial de 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E fatorial de 4? 4, 3, 2 e 1. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso cortar eles, né? Então, o que vai me restar? Vai me restar 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210. E aqui tem um jeito mais fácil ainda da gente fazer. Como que é? Fatorial de 10. 10 vezes 9 não é a mesma coisa. Aqui, ó, tem o fatorial de 8. Então, 10 vezes 9, 8 fatorial. Eu não posso cortar o 8 fatorial daqui com o 8 daqui? Sim, né? Então, vai ficar bem mais fácil. Vai me resultar em 10 vezes 9, que é igual a 90. E agora, como que eu faço para me resolver 5 fatorial divididos por 2 fatorial? 5 fatorial é a mesma coisa aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial eu posso cortar com esse 2 fatorial, que vai me resultar em 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. E agora, vem um quiz para vocês resolver. Vamos lá, pessoal, resolver o quiz?
Voltamos, pessoal. E aí? Resolveram? Então, vamos lá ver. Então, aqui, ó, quanto que é 3 fatorial mais 2 fatorial? Então, lembre-se do ponto de exclamação, representa fatorial, quer dizer que eu vou multiplicar pelos seus sucessores até chegar ao número 1. Então, qual que foi a resposta? Quem marcou a número 8 está correta. Por quê? Vamos ver? Quanto que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E quanto que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Então, 6 mais 2 é igual a 8. Muito bem, vamos lá? Agora sim, vamos relembrar um pouco da permutação simples antes da gente começar a fazer os exercícios. O que é a permutação simples? A palavra permutar quer dizer a mesma coisa que trocar, ou trocar de ordem ou trocar de posição. Dado um conjunto de N elementos distintos, chama-se permutação simples dos N elementos qualquer sequência, agrupamento ordenado desses N elementos. Troca-se a posição dos elementos sem repeti-los, com a finalidade de obter novas configurações. Então, o que isso quer dizer? Permutar é eu pegar algo e trocar ele de ordem e formar novas posições e novas colocações. Vamos ver um exemplo? Como assim, né? Os elementos não podem estar repetidos, mas como assim? Vejamos a palavra matemática, ela tem os seus elementos repetidos. Vamos ver. A letra M está repetida 2 vezes, a letra A está repetida 3 vezes e a letra T está repetida 2 vezes. Então, eu não posso resolver este problema com permutação simples. Mas vamos ver um outro exemplo? Palavra prato. Vejamos aqui, ó, nenhuma letra está repetindo. Então, é um problema que eu posso resolver com permutação simples. Vamos lá ver? Aqui tem mais um quiz para vocês, um desafio para vocês resolver. Vamos lá ler? Ana, Bia e Carol são alunas da 2ª série de um colégio do Paraná. Na sua sala, ocupam a mesma fileira de 3 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar as possibilidades de as 3 meninas se acomodarem nas 3 carteiras? Então, resolvam aí e a gente já volta.
Voltamos, pessoal. Vamos lá para a resolução? Então, vamos lá. Então, quais que poderiam ser as possibilidades para mim trocar elas de lugar sem que eu as repetisse? Porque a gente está falando de pessoas, né? Não tem como a Ana estar sentada em duas carteiras ao mesmo tempo. Então, aqui eu trouxe as possibilidades. Então, no primeiro dia, qual poderia ser a possibilidade? Então, a gente poderia ter a Ana, a Bia e a Carol. No segundo dia, quem que a gente poderia trocar de posição para que não as repetissem no mesmo lugar? A gente poderia pôr a Ana no mesmo lugar, mas a gente poderia trocar a Bia com a Carol. E no terceiro dia, como que a gente poderia fazer? A gente poderia trazer a Bia para sentar no lugar da Ana e a Ana no lugar da Bia. No quarto dia, poderíamos deixar a Bia na primeira posição, mas permutar com a Carol e a Ana. E no quinto dia, como que a gente poderia fazer? Poderíamos trocar a Carol e também poderíamos trocar a Ana com a Bia. E no sexto dia, como que a gente poderia fazer? Carol, a Bia e a Ana. Então, quantos dias vai levar para que elas troquem de lugares sem repetir? Vão levar 6 dias. Mas e como que a gente poderia resolver isso de um jeito matemático, né? Pensando aqui, tenho Ana, Bia e Carol. Nessa primeira carteira, quantas possibilidades eu tenho para elas sentar? Então aqui, tanto a Ana, quanto a Bia, quanto a Carol podem sentar. Então eu tenho 3 opções. Mas digamos que a Ana ficou sentada aqui. Se a Ana ficou sentada aqui, ela não pode sentar em nenhuma das outras duas. Então, se ela está aqui, quantas possibilidades eu tenho para cá? Tenho 2, ou a Bia ou a Carol. E aqui, se a Ana sentou aqui, a Bia sentou aqui, me resta só uma opção. Então, vou fazer a multiplicação, que na verdade resultou em um fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1, que vai resultar em 6. E também vamos relembrar sobre os anagramas. O que é um anagrama? Alteração das letras de uma palavra com ou sem significado. Permutação das letras de uma palavra. Ou seja, o anagrama é eu permutar as letras de uma palavra. Elas podem ter ou não ter sentido, mas eu vou trocá-las de lugar, formando novas palavras. Então, vamos lá fazer um exemplo? Quais são e quantos são os anagramas da palavra sol? Ou seja, né?
quantas vezes eu posso trocar as palavras de lugar. Aliás, né? Quantas vezes eu posso trocar as letras de lugar para formar novas palavras? Então, aqui a gente tem temos as opções. Então, aqui a gente tem o próprio sol, né? Que é a primeira palavra. Eu posso permutar, trocar o O pelo S. Uma outra possibilidade, permutar o O, o S e o L. Aqui, posso permutar, deixar o O e permutar com o S e o L. Aí eu também posso colocar o L lá na primeira posição e permutar o O e o S, deixar o L e permutar o S e o O. Quantas possibilidades eu tenho de permutação? Tenho 6 possibilidades. Então, eu poderia resolver isso matematicamente. Vamos pensar que aqui são casinhas. Na primeira casinha, quantas possibilidades eu tenho de permutação? Eu posso pôr tanto S, tanto O e tanto L. Então, eu tenho 3 opções. Na segunda casinha, quantas opções eu tenho? Eu posso pôr 2 palavras, né? Digamos que eu coloquei o S aqui, vai me sobrar 2 opções. E aqui, quantas opções me restou? Me restou 1. Então, a gente tem uma permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1 resulta em 6 possibilidades. Mas nem sempre os exercícios nos trarão exemplos tão simples, nos quais possamos resolver escrevendo as possibilidades. Para isso, resolveremos utilizando essa formulazinha aqui, ó. Permutação de n é igual a n fatorial. Então, vamos fazer um exemplo? Aqui, ó, considerando os anagramas formados pela palavra conquista. Primeiro a gente tem que ver, será que a gente consegue resolver por permutação simples? Os elementos aqui, as letras se repetem? Não, nenhuma letra se repete, né? Então, é uma palavra que a gente pode ver os anagramas dela com permutação simples. Quantos são? Então, a gente vai utilizar a nossa formulazinha, né? Permutação de n é igual a n fatorial. O que é esse n? N é o número de elementos. Como a gente está falando em anagrama, o número de letras que tem essa palavra. Então, a gente sabe que conquista tem 9 letras. Vamos fazer o fatorial de 9? Então, fatorial, eu vou sempre fazer a multiplicação do sucessor daquele número até chegar ao número 1. O que me resultou? 362.880. Verificaram que não tem como a gente fazer uma por uma, né? As possibilidades são inúmeras. Então, por isso que a gente precisa da nossa formulazinha. E a letra B? Quantas começam por vogal? Olha aí, agora a gente tem uma restrição. Eu quero fazer a permutação da palavra conquista, mas ela deve começar por uma vogal. Então, quantas são as vogais que a gente tem aqui? A gente tem o O, o U, o I e o S, ou seja, temos 4 vogais. Então, eu tenho 4 possibilidades para a minha primeira casinha. E depois, se eu usei uma palavra aqui, são 9 palavras a palavra conquista, então vai me restar 8. E assim sucessivamente, né? Como eu não posso repetir as letras, então vai acontecer um fatorial de 8. E a gente vai resolver. Vamos resolver primeiro o fatorial. Qual que é o fatorial de 8? Então, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que resulta em 40.320. Mas não podemos esquecer de fazer a multiplicação pelas possibilidades das vogais, que é 4. Então, vai me resultar em 161.280. E agora, a letra C. Vamos lá. Quantas começam e terminam por consoantes? Vamos ver aqui. Então, a gente tem
duas restrições aqui. Elas devem começar e terminar por consoantes. Quantas consoantes tem a palavra conquista? Tem 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Então, pensando aqui, na primeira, se ela pode começar com consoante, e aqui até o momento a gente deve começar sempre pela casinha da encrenca, né? Então, a primeira casinha é a casinha da encrenca que a gente tem. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Se eu tenho 5 consoantes, então eu tenho 5 possibilidades. Mas além de começar por consoante, ela tem que terminar com consoante. Se eu usei uma consoante aqui, então vou ter que diminuir, né? Já usei na primeira, então diminuindo eu tenho 4 possibilidades. E entre as consoantes, eu tenho alguma restrição? Não, né? Então eu usei uma aqui, vou usar uma aqui. Se a conquista tem 9 letras, vai me restar 7. O que vai me resultar? Uma permutação de 7. Resolva a permutação. Quanto que é 7 fatorial? Eu vou resolver o fatorial de 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, resulta em 5.040. Mas não podemos esquecer das nossas casinhas da encrenca, né? Que temos que multiplicar elas também. Então, 5.040 multiplicado por 5 e multiplicado por 4 vão resultar em 100.800 possibilidades. E a letra D? Quantas tem as letras com? A letra C, O e N juntas e nesta ordem. Então, pensando aqui, ó, essas 3 letras sempre devem estar juntas. Então, nós devemos pensar que elas são uma só, né? Então, o com pode estar aqui, independente de onde ele esteja, eles devem estar juntos. Então, vamos pensar que eles são um só. Se a palavra conquista tem 9 letras e 3 delas devem permanecer juntas, qual que é a possibilidade de permutação que eu tenho aqui? Me restam 6 letras, né? Então, vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que vai me resultar em 720. Como aqui é uma possibilidade só, então resulta apenas em 720. E agora é a vez de vocês fazerem. Vamos lá? Exercício número 1. Considere os anagramas da palavra Brasil. Responda. Letra A. Quantos são? Letra B. Quantos começam por B? Letra C. Quantos começam por B e terminam por L? Letra D. Quantos começam por B ou terminam por L? Então, façam lá e a gente já volta.
Voltamos, pessoal. E aí, já resolveram? Então, vocês viram que esse exercício é semelhante ao exercício anterior. Então, vamos ver qual que é a resolução? Então, temos a letra A como 720. A letra B nos resultou em 120. E a letra C nos resultou em 24. A letra D nós temos a resposta como 216. Então, vamos lá fazer mais um exercício? Exercício número 2. Em uma mesma prateleira de uma estante, há 12 livros distintos, sendo 5 de matemática, 4 de física e 3 de química. De quantas maneiras distintas podemos arrumar esses livros nesta prateleira se desejarmos que os livros de uma mesma disciplina permaneçam juntos? Resolvam lá que a gente já volta.
Voltamos, pessoal. Resolveram? Vamos lá ver? Então, o que o exercício nos fala? Que a gente tem 5 livros de matemática, 4 livros de física e 3 livros de química. Eu vou trocar eles de lugares nas prateleiras, mas as disciplinas têm que ficar juntas. Então, a primeira permutação que eu tenho que fazer aqui é dos livros, né? Eu posso trocar aqui matemática, física e química. Então, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 3 possibilidades. Então, eu vou fazer a permutação de 3, que vai nos resultar em 6. Aí, eu também posso trocar os livros de matemática de lugar. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 5 possibilidades. Eu vou resolver a permutação de 5. E também tenho os livros de física, são 4 livros e eu tenho 4 possibilidades de estar trocando eles de lugar entre si. E os de química, mesma coisa, só que eu tenho 3 possibilidades de estar trocando eles de lugar. Fazendo a permutação do 5, a permutação do 4 e a permutação do 3 vai nos resultar em 6, 120, 24 e 6. E agora, fazendo toda essa multiplicação, me resulta em 103.680 possibilidades de permutar esses livros. Então, o que a gente fez na aula de hoje? A gente resolveu problemas de permutação simples. Não esqueçam, caso ficou alguma dúvida, vocês receberão a trilha que vocês vão estar podendo refazer as atividades e rever as respostas. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!